gente, tudo bem? Paula Guedes de volta, que alegria ter você aqui comigo, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou responder um questionamento que vocês me fizeram há algum tempo atrás e que vocês me fazem muito nas redes sociais e que infelizmente eu não consegui vir aqui falar com vocês sobre isso ainda, porque os questionamentos começaram logo assim que eu liberei o vídeo onde eu e meu esposo a gente descobre a nossa gravidez. A partir daí eu recebi inúmeras mensagens nas redes sociais de mulheres me pedindo ajuda porque achavam que estavam grávidas, achavam que estavam tendo sangramento de nidação, achavam muitas coisas e me buscavam pedindo ajuda para tentar entender o que estava acontecendo com o corpo delas. Só que nesse tempo nós iniciamos uma reforminha aqui em casa e aí tudo aquilo que vocês acompanharam, de eu ficar no Fusca, não ter como gravar direito, eu acabei adiando essa conversa e agora é o momento oportuno para a gente falar sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: para a gente descobrir a menstruação, a doida, para a gente descobrir uma gestação tão precocemente, a primeira coisa necessária é que a gente conheça o nosso corpo. Eu tô aqui com a minha agendinha que tem algumas colas de datas aqui para eu não errar o que eu vou falar com vocês. A primeira coisa que a gente precisa é conhecer muito bem o nosso corpo. Porque se a gente não conhece, a gente não tem como detectar sinais daquilo que a gente não conhece. Quem me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que há um tempo, anos, eu venho cronometrando a minha menstruação. Eu mostrei inclusive para vocês no início do ano, início desse ano, final do ano passado, não lembro muito bem, eu mostrei uma tabelinha para vocês mostrando como que eu me organizo. Eu tenho um caderno onde eu faço as planilhas falando, ó, tal dia minha menstruação desceu, tal dia ela foi embora, tal dia foi meu período fértil, tal dia aconteceu isso assim com o meu corpo. Então há muito tempo eu já venho prestando atenção no meu corpo e eu fiz isso porque eu já contei também para vocês que eu sofro de infertilidade. Então eu não podia deixar as coisas passarem assim despercebidas, datas importantes, período fértil importante. Período fértil é importante, né? Eu não poderia deixar o período fértil passar sem eu ter certeza de quando seria o período fértil em cada mês, porque já tinha esse agravante da infertilidade, né? Que quem é infértil sabe do que eu tô falando. Eu não tô falando de esterilidade, eu tô falando de infertilidade. Minha infertilidade, já contei em outros vídeos também, é causada por um distúrbio de hormônio, a prolactina, que eu tenho hiperprolactina. Então, por conta de todos esses problemas que eu já tinha, eu vinha anotando tudo direitinho. Então, não significa que eu lembrava da data da última menstruação do mês anterior. Eu sabia a data de um ano anterior, que eu já vinha anotando tudo isso. Então, qualquer sintoma que aparecesse diferente no meu corpo, eu iria, com certeza, perceber. Então, a primeira coisa é prestar muita atenção no seu corpo, ter datas e dados anotados, até porque tudo isso é importante até para uma conversa com o médico. E aí, agora eu vou contar para vocês o que me levou a descobrir tão precocemente a gestação, que eu estava grávida. Na verdade, eu coloquei que eu descobri com 4 dias, porque eu fiz o teste com 4 dias antes, 4 dias antes da menstruação atrasar, mas eu já sabia que eu estava grávida há dias antes. E aí eu vou contar essa história para vocês entenderem. No dia 10 de fevereiro desse ano, de 2019, eu menstruei pela última vez. Foi o primeiro dia da minha última menstruação. Quando foi no dia 24 de fevereiro, quer dizer, 14 dias depois do primeiro dia da última menstruação, eu tive um leve sangramento. Já foi algo que foi diferente para o meu corpo. Primeiro, porque não foi sangramento vermelho, foi um sangramento rosa. E foi uma gota de sangue, é como se eu tivesse pego um conta-gotas e pingado assim na calcinha e mais nada. Foi só uma gota de sangue rosa. Eu estranhei aquilo ali. Primeiro, porque não é rotineiro acontecer isso todo mês. E segundo, porque a gente tem essa carinha assim meio de bobada, mas a gente é professor de biologia. Então a gente tem mais ou menos uma noção do que estaria acontecendo nesse período. Porque olha só, foi no dia 24 esse sangramento. Entre o dia 20 e o dia 26 é o meu período fértil.
Sendo que os dias 23 e os dias 24 seriam os dias mais férteis, o dia de maior probabilidade de engravidar. E exatamente no dia 24 eu tive esse sangramento, que me fez lembrar o sangramento da nidação. Nossa, Paula, eu engravidei e não tive sangramento de nidação. É o que eu mais leio, é o que eu mais escuto e é o que vocês mais me mandam mensagens falando. Eu não tive sangramento de nidação. Na verdade, vocês nem falam assim, vocês falam assim, eu não tive nidação porque eu não sangrei. Pessoal, primeiro, abre uma aspas aqui pra gente falar sobre isso rapidinho e eu já volto aqui na conversa. Se você tá grávida, você teve nidação. Não tem como estar grávida sem ter tido nidação. O que pode ter acontecido é você não ter ou não ter sangrado, porque não necessariamente a nidação ocasiona o sangramento, ou você não ter visto o sangramento da nidação, porque às vezes ele é uma gotinha mesmo, às vezes estava com uma calcinha, uma cor um pouco mais escura, vermelha, preto, vinho, e você nem conseguiu ver, porque é uma gotinha mesmo, é imperceptível quase. Tem mulheres que sangram um pouquinho mais, no meu caso foi quase imperceptível. Tem mulheres que sangram um pouquinho mais por até 3 dias, isso ainda é normal, mas de modo geral é muito pouco. O que pode ter acontecido aí é você não ter visto o sintoma da nidação. Mas não ter tido nidação significa não estar grávida. Porque nidar significa que o bebê está implantando no útero, está aderindo na parede do útero. O bebê precisa, como que eu vou falar a grosso modo? O bebê precisa se encaixar na parede do útero para crescer, para desenvolver, para se alimentar, para realizar ali todas as atividades dele e crescer. Acho que tá, não sei se eu tô conseguindo ser clara. Então, isso é nidação. Nidação significa que o bebê, que o zigoto, na verdade, que ainda nem é um bebê, aderiu na parede do útero. E quando ele adere na parede do útero, ele causa uma descamação. E aí, por isso desse sangramento. Só que nem sempre isso é perceptível, ou nem sempre, dependendo do organismo da mulher, nem sempre isso vai acontecer. O que não significa que o bebê não nidou. Se ele não nidou, se ele não implantou na parede do útero, você abortou ele antes. Entende o que eu tô falando? Tem que ter tido a nidação, o bebê tem que implantar na parede do útero. Então, às vezes, a gente confunde o termo. Às vezes, a gente fala assim, eu não tive a nidação. Você teve. O que você não teve foi o sangramento da nidação. Foram os sinais da nidação. Ou foi tão imperceptível que você não viu, certo? Mas aí, voltando aqui pro assunto. No dia 24 de fevereiro, eu percebi esse sangramento. Só que os meus dias férteis seriam, o meu dia de fertilidade seria o 23 e o 24, porque período fértil é diferente de dia fértil. Período fértil é o período no qual você tem maior probabilidade de engravidar. E o dia fértil é o dia que de fato você consegue engravidar, que é o dia que você ovulou. E o óvulo, ele vive de 12 a 24 horas apenas dentro do seu corpo. Então, eu estaria ovulando entre os dias 23 e o dia 24. Então, me parecia o sangramento da nidação, mas ao mesmo tempo, nesse período, eu ainda estaria ovulando. Então, provavelmente, foi um sangramentozinho de ovulação. A ovulação também pode causar um certo sangramentozinho, principalmente quando você já tem os ovários e os úteros, ali um pouco com problemas, com algumas alterações. Então, eu acredito que nesse dia tenha sido o sangramentozinho da ovulação. E aí, o que aconteceu foi que no dia 27 de fevereiro, eu tive um sono enorme, o maior sono que eu já tive na vida. Eu deitei, gente, no chão da cozinha. Eu só olhei pra cara, tava eu e meu irmão em casa, eu só olhei pra cara do meu irmão e falei, tô com muito sono. Muito sono, um sono assim, eu tava me sentindo com uma anemia, eu tava me sentindo doente. Eu falei com ele, eu preciso deitar e dormir. Peguei uma almofada, deitei na cozinha, no chão puro da cozinha e dormi de meio-dia até as 4 horas da tarde. Num calor de fevereiro, uma casa de telha ternite, um calor surreal. Eu sentia eu me molhando todinha, escorria o suor e eu não conseguia acordar. Eu abri o olho meio assim e o sono não me deixava levantar. E eu precisava levantar porque estava muito calor e eu estava me molhando em bicas. Mas eu não conseguia, um sono surreal. Isso foi no dia 27. E no mesmo dia eu comecei a sentir uma queimação muito forte no pé da barriga. Provavelmente esse dia seria aí o dia da nidação. Uma queimação e uma dor muito forte. Nessa ocasião, eu comecei a falar com algumas pessoas mais próximas,
né, principalmente uma amiga minha, eu comecei a falar que tinha alguma coisa errada, só que eu ainda não tinha associado muito bem que poderia ser a gravidez. Eu achava que tinha alguma coisa muito errada e eu já queria marcar consulta na hematologista, eu achava que tinha alguma coisa estourando, porque, gente, Paula, mas como que você sentiu isso? Eu fiquei grávida e não senti nada. Eu tenho já muitas complicações, então o meu útero já tem algumas complicações, por isso que qualquer coisa eu sentiria absurdamente, né? E foi o que aconteceu. Eu sentia dores, dores horríveis. E eu comecei a perceber ali que tinha alguma coisa errada, Isso foi no dia 27 de fevereiro. E aí eu comecei a juntar todas as coisas e vi que poderia sim ser gravidez. Não quis me animar muito por conta que eu já falei com vocês da infertilidade, então eu não quis me animar muito, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada e meu coração já me dizia, sabe, que se não fosse um troço estourando dentro de mim, que seria gravidez, porque eram as dores que eu sentia, né, quando eu perdia os outros bebês. Então eu sentia que se fosse gravidez que eu já estava perdendo. E aí, quando foi mais ou menos no carnaval ali, eu falei com meu esposo que eu estava grávida. Ele falou comigo que estava muito cedo pra gente pensar nisso, porque ele fala isso não é por falta de consideração, ao contrário, ele fala isso porque ele tem medo de eu me frustrar, de eu acreditar numa coisa e depois me frustrar. Então ele falava, vamos esperar, tá cedo ainda, sua menstruação nem desceu, vamos esperar. Só que nessa ocasião, as minhas irmãs que não moram aqui no meu distrito estavam aqui. E se eu tivesse grávida, eu gostaria de dar notícia para elas, como eu contei isso para vocês nos vídeos, né, de anunciando a gravidez para a família, para os amigos, não lembro bem o título não. E aí quando foi no dia 6 de março, eu resolvi que eu iria fazer o teste, porque nesse dia minha irmã, era quarta-feira de cinzas, e minha irmã iria embora. Então eu resolvi que eu queria fazer o teste para dar essa notícia para elas. E aí eu usei 2 testes, um teste da Clear Blue e um teste da Babysul. O da Clear Blue, que é o mais famosinho aí da internet, que as youtubers todas usam, que ele é para detectar a gravidez 4 dias antes do atraso. Ele me deu sim a listinha do positivo, mas muito clarinha, me deixou com dúvida. E um outro testezinho, que é o Babysul, que é, sei lá, 4 vezes, 5 vezes mais barato do que o Clear Blue, né, que é um teste que às vezes as pessoas nem dão nada por ele, foi o teste que foi mais visível para mim. No vídeo de dando a notícia da gravidez, no vídeo de descobrindo a gravidez, vou deixar ele aqui para vocês assistirem, se vocês não assistiram. Vou deixar ele aqui, vou deixar ele embaixo aqui nos comentários, aqui no... Ai, Jesus amado. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, se vocês ainda não assistiram, para vocês assistirem. Lá eu mostro esses 2 testes, mostro fazendo os 2 testes, e foi com o teste mais simples que eu acabei vendo de fato positivo. Depois disso a gente saiu, era uma quarta-feira de cinzas, então eu descobri o de sangue na parte da manhã. Logo depois do almoço a gente foi em Alegre, fez o teste e conseguimos, né, descobrir o nosso tão sonhado positivo. Então, pessoal, são muitas datas, acho que isso pode ficar um pouquinho confuso aí pra vocês, mas eu só consegui descobrir a minha gravidez, finalizando o vídeo que já passou da hora de finalizar, eu só consegui descobrir a gravidez com pouco tempo assim, tão recentemente, primeiro porque eu me conhecia, segundo porque eu fui prestando atenção nas datas e nos sintomas do meu corpo, né? E eu não sei se eu consegui responder. Muitas de vocês me questionaram com relação a isso. Muitas mulheres me questionaram. Eu espero ter conseguido responder. Se não conseguir, vocês deixam aqui embaixo no comentário que eu venho novamente falando sobre isso. Tá bem? Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima.